Olá, pessoal! Eu sou a professora Natucha, sou professora de História do Colégio Pequeno Príncipe. Estou aqui com vocês mais uma vez para analisarmos um assunto de extrema importância para a sua prova do Enem, bem como para a construção de uma compreensão, de uma leitura crítica e reflexiva da nossa realidade. O assunto que nós iremos analisar hoje é a ditadura militar no Brasil. Compreendido entre o ano de 1964 e o ano de 1985. Neste período, as Forças Armadas brasileiras assumiram o comando da vida política no Brasil. Com isso, nós tivemos o fim da liberdade, com isso nós tivemos a liberdade dos cidadãos limitada. Bom, nós iremos analisar nesses minutos de aula 3 aspectos importantes da ditadura militar. Analisemos dessa forma o golpe de 64, os governos militares e as principais características desse regime ditatorial, certo? Percebemos que o golpe de 64 ele foi deflagrado dia 31 de março e depois, então, o presidente da República, João Goulart, com o apoio dos Estados Unidos da América, de alguns setores da sociedade brasileira, como grandes empresários nacionais, internacionais, grupos conservadores que apoiaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março de 64, que era uma oposição às reformas de base discursadas por João Goulart no discurso das reformas de base do 13 de março de 64, reforma agrária, reforma eleitoral, reforma tributária, reforma urbana, certo? Reforma educacional. Então, esses grupos conservadores que apoiaram o golpe de 64, juntamente com as Forças Armadas brasileiras, defendiam o golpe de 64 e o chamavam de Revolução de 64. Quais eram os argumentos utilizados por esses grupos que defendiam o golpe de 64, chamando inclusive de Revolução de 64. Havia a concepção para esses grupos que defendiam o golpe de 64 que a Revolução de 64 ela tinha a função de restabelecer a ordem diante daquela onda de protestos, de agitações que tanto marcou o governo de João Goulart nos anos 60. As reivindicações organizadas pela JUC, Juventude Universitária Católica, UNE, União Nacional dos Estudantes, CGT, Central Geral dos Trabalhadores. Além dessa questão de retomar a ordem, eles também argumentavam que era preciso combater o avanço do comunismo. Não esqueça que essa foi a mesma justificativa de Vargas para deflagrar o Estado Novo com o Plano Cohen em 1937. Combater o avanço do comunismo nesse período extremamente marcante da história, que foram os anos 60, um período de tensão da Guerra Fria, de mundo bipolar, bloco capitalista contra o bloco socialista, União Soviética e Estados Unidos da América. Além de conter o avanço do comunismo, eles também pregavam o fim da corrupção e quem defendeu o golpe também sustentava a ideia, o argumento de que era preciso retomar o crescimento da economia. Isso mesmo, gente. A ditadura, ela se ergueu no Brasil com esse argumento. O argumento de que ela era capaz de promover o crescimento da economia. Bom, o fato é que o golpe de 64, que depois o presidente João Goulart, que interrompeu os anos democráticos no Brasil, deu início aos 21 anos de ditadura militar. 21 anos esses marcados pela violência, pela repressão, pela tortura, pela perseguição, pelo cerceamento das liberdades individuais. Perceba, portanto, que essa repressão ela era legitimada pelos atos institucionais. O que foram os atos institucionais? Atos institucionais eram normas jurídicas superiores que se sobrepunham até mesmo à Constituição Federal. Essas normas jurídicas legitimavam os atos repressivos, atos persecutórios na ditadura militar. O ato institucional número 1, ele foi decretado pelo Alto Comando das Forças Armadas logo no dia 9 de abril de 1964. O AI-1
Ele dava plenos poderes ao executivo. O executivo poderia suspender direitos políticos, cassar mandatos, mudar a Constituição Federal sem ter a anuência, sem ter a aprovação do Congresso Nacional e poderia decretar estado de sítio. O que significa estado de sítio, turma? Estado de sítio significa a supressão temporária dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal. Alguns dias depois, no dia 15 de abril, o Colégio Eleitoral escolheu o primeiro presidente da ditadura militar, Humberto de Alencar Castelo Branco. Aí, pessoal, a gente vai começar a partir de agora a falar um pouquinho sobre cada um dos presidentes da ditadura militar. O primeiro, Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense, da Escola Superior de Guerra, que adotou a doutrina de segurança nacional, por isso teve o amplo apoio dos Estados Unidos da América. A doutrina de segurança nacional era uma doutrina que combatia, que caçava o comunismo nesse contexto de Guerra Fria. Castelo Branco, ele organizou o PAEG, que é o Programa de Ação Econômica do Governo. O PAEG era um plano de combate ao déficit público e de estabilização da economia, com base na entrada de capital externo e com base na paralisação dos salários, no ajuste salarial. Afinal, essa foi uma grande característica da ditadura militar, essa política desenvolvimentista de entrada do capital externo, certo? Com Castelo Branco, nós percebemos uma grande escalada de autoritarismo. Nessa perspectiva, Castelo Branco elabora o Ato Institucional número 2, muito famoso. O Ato Institucional número 2 extinguia o pluripartidarismo no Brasil e criava apenas 2 partidos políticos, o bipartidarismo, ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e uma oposição aceitável pela ditadura militar, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Criou também o Ato Institucional número 3, o AI3, institucionalizava as eleições indiretas para governadores dos estados e para os prefeitos das capitais. A partir de então, o presidente era escolhido por um colégio eleitoral, o governador era nomeado pelo presidente e o governador, nomeava os prefeitos das capitais. O Ato Institucional número 4, que também foi criado por Castelo Branco, institucionalizava, criava a Constituição Autoritária de 1967. Essa Constituição que dava plenos poderes ao Executivo e diminuía os poderes do Legislativo e do Judiciário. Bom, o governo de Castelo Branco vai de 64 a 67. O segundo presidente da ditadura militar, que nós iremos analisar agora, é Costa e Silva. Arthur Costa e Silva, no período de 1967 a 1969. Neste período, nós percebemos que aumenta a repressão e aumenta também a oposição. A maior manifestação organizada no Brasil contra a ditadura militar vai ocorrer no governo de Costa e Silva, dia 26 de abril de 1968, que vai ser a Passeata dos 100 mil. A Passeata dos 100 mil, que vai reunir vários ícones da música popular brasileira, como o Caetano, o Gilberto Gil, foi uma passeata, um movimento de protesto contra a morte do estudante Edson Luiz, reivindicando melhores condições no restaurante universitário Calabouço da Universidade Federal do Rio de Janeiro pela repressão policial. Então, a Passeata dos 100 mil, de junho de 68, foi a maior manifestação contra a ditadura militar. E por falar em ano de 68, turma, o ano de 68 ele foi marcante não só no Brasil. Foi um ano de efervescência, de contracultura, foi um ano de irreverência no Brasil e no mundo. O ano de 68 é marcado pelo maio de 68. Os jovens na França, em Paris, reivindicavam liberdade, reivindicavam reforma educacional. O ano de 68 foi marcado também pela morte de Martin Luther King, certo? Pastor que reivindicava pelos direitos civis nos Estados Unidos. O ano de 68 foi muito marcante também em razão dos jovens norte-americanos que reivindicavam a retirada das tropas da Guerra do Vietnã, essa guerra terrível do século XX. O ano de 68 foi marcado pelo movimento hippie, pelo movimento feminista, pelo surgimento da minissaia, pela estilista Mel Kent, que é uma peça
na moda feminina revolucionária. A ideia da minissaia, ela vai surgir na rua, os protestos, a luta pela liberdade do corpo, pela liberdade de gênero, que as mulheres tanto reivindicavam no ano de 68. O ano de 68 é o ano do lançamento do disco dos Beatles, é o ano do rock and roll, o ano da atitude, o ano da irreverência. E aqui no Brasil nós temos a Passeata dos 100 mil, a maior manifestação contra a ditadura militar. Aqui no Brasil nós temos, que marca o ano de 68, o terceiro Festival Internacional de Canção, no qual o Geraldo Vandré vai ficar em segundo lugar com a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que virou o hino de protesto contra a ditadura militar. Primeiro lugar, que foi vaiado, Sabiá, do Tom Jobim, do Chico Buarque, que é uma música mais lírica. Foi vaiado por quê? Essa vaia é uma vaia política, não é uma vaia artística. Na verdade, o público não questionava a qualidade musical de Sabiá, de Chico Buarque, de Tom Jobim. O público mobilizado, politizado, questionava o primeiro lugar, que deveria, na concepção dele, ser do Geraldo Vandré, porque era uma música mais impactante. Era uma música que não só criticava a ditadura, como incitava as pessoas a reagirem contra a ditadura militar. Neste ano também o Chico Buarque lança a peça Roda Viva, que foi invadida pelo Comando de Caça aos Comunistas. Nesse ano é lançado também um disco Tropicália. E nesse ano, para fechar de maneira muito repressiva, os militares vão decretar o instrumento normativo mais repressivo da ditadura militar, que foi o Ato Institucional número 5, dia 13 de dezembro de 1968. Tá? Perceba que o AI-5 ele pode cair utilizando inclusive uma charge, uma tirinha. Então entenda que o ato institucional número 5, do dia 13 de dezembro de 68, foi o ato institucional, foi o instrumento normativo mais repressivo, mais terrível da ditadura militar. Dava poderes para que o executivo intervisse nos estados, nos municípios. O executivo não podia ser sequer avaliado pelo Poder Judiciário. O Congresso Nacional foi fechado por tempo indeterminado. Então, predominava a partir de então a violência e a censura no Brasil. Os anos subsequentes nós chamamos de anos de chumbo, que aí, no caso, a gente vai iniciar um pouco sobre as características que marcaram o governo do terceiro presidente, que é Médici, Emílio Garrastazu Médici. Médici foi o presidente de 1969 a 1974. O governo Médici, pós AI-5, o AI-5 foi no final do governo de Costa e Silva, 13 de dezembro de 68. Os anos subsequentes foram os anos de Médici. Por ter sido logo após o AI-5, por ter sido o período de maior violência na ditadura militar, nós chamamos convencionalmente esse período de anos de chumbo, certo? Mas assim como a violência aumentou, assim como a repressão policial aumentou, aumenta também a oposição contra a ditadura. E nesse contexto vai se destacar o movimento de guerrilha, a guerrilha urbana e a guerrilha rural. Os grandes líderes guerrilheiros aqui no Brasil, convém citarmos os nomes desses grandes guerrilheiros, o Carlos Lamarca e o Carlos Marighella. Formavam dois grupos guerrilheiros, a Vanguarda Popular Revolucionária e a Aliança Libertadora Nacional. Esses grupos praticavam assaltos, sequestros, certo? Para combater a ditadura militar. Então, era a luta armada para combater a ditadura militar. Eles se influenciavam muito na Revolução Cubana de Ernesto Che Guevara e de Fidel Castro de 1959. Esse período, pessoal, é muito marcante também pela propaganda. O governo de Médici foi um governo extremamente que investiu muito na propaganda, certo? Nós percebemos que uma das estratégias utilizadas pela propaganda, que desejava criar uma imagem de governo sério, de governo comprometido, era a televisão. Nos anos 70, a televisão se populariza. Nos anos 60, apenas 9,6% das casas dos centros urbanos tinham aparelho de televisão. Nos anos 70, esse número vai subir para 60%. Então, dentro desse contexto que a televisão se populariza, a televisão vai virar um instrumento de propaganda da ditadura militar.
slogans, Brasil ame ou deixo, ninguém segura esse país, marchinhas de carnaval. Então essa propaganda, ela visava despertar o nacionalismo ufanista, o orgulho patriótico, a sensação de orgulho por você pertencer ao Brasil. Esse orgulho encobria a violência e todos os problemas gerados pela ditadura militar. E era também uma ideia de mostrar que o país era grande, de mostrar que o país estava adquirindo sucesso em razão dos governos militares. E aí, dentro dessa conjuntura de propaganda, se a ideia é despertar o nacionalismo, o orgulho patriótico, nada melhor do que atingir a paixão nacional, a paixão do brasileiro, que é o futebol. O tricampeonato de 70 se viu muito de propaganda para a ditadura militar. A Copa do Mundo de 70, a foto do Pelé fazendo o 4º gol contra a Itália na Copa do México. Então, aquele momento é um momento extremamente marcante para a propaganda nacionalista, ufanista dos anos de chumbo do governo de Médici em 1970. Também foi propaganda da ditadura militar o chamado milagre econômico. O que foi um milagre econômico? Milagre econômico era uma expressão criada pelo ministro Delfim Neto, no governo de Médici, para se referenciar a um período de crescimento econômico baseado no aumento da produção industrial, no aumento do consumo, no aumento do PIB, do Produto Interno Bruto. Só que é importante que a gente tenha muito cuidado que esse aumento de consumo, esse aumento da produção industrial, ele foi baseado no endividamento externo, tá? No arrocho salarial e na concentração de renda. Na verdade, o final dos anos 60 e comecinho dos anos 70 era um período que os Estados Unidos concediam créditos facilitados para a América Latina. E esses créditos foram investidos na indústria. Mas existe uma frase que elucida muito bem a situação econômica do nosso país. A economia do Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Porque esse consumo, esse aumento industrial, ele só era acessível para aproximadamente 5% da população. Então perceba que esse suposto milagre econômico, que a propaganda que o ministro de Médici criou, essa ideia, esse milagre era virtual. Por quê? Porque você tem um milagre baseado na concentração de renda, no arrocho salarial e na dívida externa, certo? Esse milagre econômico ele vai cair por terra, ele vai entrar em crise no ano de 1973 com a crise do petróleo. Juntamente com a crise do milagre econômico, nós também teremos a crise da ditadura militar. Por quê, professora? Por que a crise do milagre econômico significou a crise da ditadura militar? A ditadura militar, ela se sustentava com o argumento de que ela era capaz de promover o crescimento econômico do país. Com a falência do milagre econômico, esse argumento cai por terra. Logo, nós teremos início um período chamado de extensão, que foi o período de abertura democrática dos dois últimos governos, Geisel e Figueiredo, certo? Falaremos agora de Geisel, presidente Ernesto Geisel, que governou o país de 1974 a 1979. Geisel, pessoal, ele já integrava um grupo favorável à abertura democrática lenta, gradual e segura. Perceba, ele desejava devolver o poder aos civis, mas de maneira lenta, gradual e segura. Segura significa dizer que ainda existia o medo daqueles grupos comunistas, radicais e de esquerda. Geisel vai sofrer as consequências do milagre econômico, a economia brasileira vai passar por um momento de muita dificuldade, queda do PIB, inflação, dívida externa, e Geisel vai criar o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele vai investir na questão do setor energético, já que o petróleo estava em crise, e ele vai construir hidrelétricas, como a hidrelétrica de Itaipu, ele vai organizar o projeto nuclear brasileiro, com a usina de urânio de Angra dos Reis, o projeto de usina nuclear de Angra dos Reis, e ele também vai fazer o projeto Proálcool, que era a ideia de incentivar a substituição do álcool, a substituição dos derivados de petróleo pelo álcool nos veículos automotores. No governo de Geisel também teve violência, embora fosse um período de abertura democrática. Morte do jornalista Vladimir Herzog e a morte também do operário Manuel Fiel Filho. Geisel, como eu falei antes, gente, ele era favorável à abertura democrática, mas ele precisou recuar. Por que ele precisou recuar? Porque os militares de linha dura pressionaram Geisel
foram contra essa política de abertura democrática, de distensão, de devolução do poder aos civis, e aí Geisel precisa recuar com o pacote de abril, que ele lança a lei de senadores biônicos, 1/3 do Senado deveria ser escolhido por Geisel, e também a lei Falcão. Era uma lei que proibia o debate político, autorizando apenas a foto, o resumo e o número do candidato do governo de Geisel. No final do governo Geisel, algo muito positivo aconteceu, merece ser rememorado, que foi o fim do ato institucional número 5, dia 15 de novembro de 1978. O AI-5, gente, predominou no nosso país durante 10 anos, tá? De dezembro de 1968 a novembro de 1978, no governo Geisel. O último governo da ditadura militar, de 1979 a 1985, foi o João Batista Figueiredo. No governo de Figueiredo, diversos setores da população já reivindicavam a volta da democracia. Então foi um governo marcado por movimentos sindicais, foi um governo marcado pela oposição do sindicato ao governo, pelas greves. No ano de 79, cerca de 3 milhões de trabalhadores paralisaram os seus trabalhos, sobretudo os trabalhadores do ABC Paulista, na grande greve liderada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista no ano de 79, certo? Neste ano de 79, é preciso lembrarmos a lei de anistia, que foi o perdão dos crimes políticos, e também a volta do pluripartidarismo. Pessoal, o ano de 84, finalzinho da ditadura militar, ainda no governo de Figueiredo, foi extremamente marcante em razão da maior manifestação popular da história republicana brasileira, que foi o movimento Direta Já. Diversos setores da sociedade brasileira. Foi um movimento suprapartidário, de diversos grupos, de diversos partidos, lutaram, foram às ruas entre o mês de janeiro e abril de 1984. Milhões de pessoas foram às ruas reivindicando a aprovação da emenda Dante de Oliveira. A emenda Dante de Oliveira, ela previa a volta das eleições diretas para presidente da República em 1985. Infelizmente, o movimento Direta Já foi fracassado. Em 1985, o presidente eleito foi o Tancredo Neves, mas ele foi eleito pelo colégio eleitoral. Ele não foi eleito pelo voto popular, em razão da derrubada da Direta Já. A emenda Dante Oliveira não recebeu quórum no Congresso Nacional. Então, o primeiro presidente continuou sendo eleito de maneira indireta pelo colégio eleitoral. Daí nós tivemos uma redemocratização lenta, uma redemocratização problemática, certo? E uma grande herança da ditadura militar nos anos 80, inflação, dívida externa, concentração de renda, desemprego, fome. Esses problemas eram tão marcantes nos anos 80 que os livros, que a historiografia costuma chamá-lo de década perdida. Os anos 80 costuma ser referenciado como década perdida. Galera, para finalizar aqui a nossa abordagem sobre a ditadura militar, não esqueça que em 2011, a então presidente da República criou a Comissão Nacional da Verdade. Essa Comissão Nacional da Verdade, ela tem como objetivo apurar as violações dos direitos humanos entre o ano de 1946 e 1988. Perceba que a Comissão Nacional da Verdade, ela não tem aspecto condenatório, ela tem aspecto pedagógico. A ideia é pesquisar, é analisar e refletir sobre importantes acontecimentos da história do Brasil, ok? Em suma, é de enorme valor analisarmos essas questões que compõem a construção da memória dos anos de repressão. Bons estudos, boa sorte no Enem, um grande abraço e até a próxima.